Análise de bolsa, Bovespa. Senhores, esse é o desenho maior e ferramenta de futuro, né? Que eu estava dizendo que 1971 a 1990, nós vamos repetir 2011 a 2030. Sendo que já estava batendo, né? Por quê? Porque aqui é final 1 e aqui é final 4, né? 2011 e 2014. E aqui é final 1 e final 4, 71 e 74. Só que o que aconteceu aqui? Aqui esse bolo estava muito parecido com esse bolo e eu estava dizendo que a gente estava nesse topo duplo e faltava essa queda. Só que o que aconteceu? Como esse gráfico é em dólar e o dólar aqui estava mais caro, o que aconteceu? O Bovespa ele rompeu esse topo sem ser em dólar, mas em dólar ele continua aqui. Então eu continuava dizendo que a chance da gente cair era muito grande. Por quê? Porque o desenho já vem acertando tudo. Só que o que aconteceu? Rompeu esse topo em dólar. Então, olha lá. Isso aqui foi o que aconteceu. Estou botando o desenho em zoom, né? Esse é o Bovespa em dólar. Aqui estava o topo duplo. Aqui ele já tinha caído e já estava tudo perfeito. E aqui ainda estava tudo perfeito. Só que nesse aqui, ó, o Bovespa já tinha andado mais do que isso aqui, né? Mas em dólar não, olha lá. Tava cravado. Ainda fez uma pontinha, né? Só de maldade. E depois rompeu. Quando rompeu isso aqui, ó, eu comecei a procurar uma figura de alta, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco. E aqui, ó, nesse rompimento aqui, ó, é claro que aqui é aquilo que eu falo. Ele não tem ajuste fino, então ele poderia sair daqui e vir para cá e o desenho ainda acertar, né? Só que é o seguinte, como os contratos estão comprados, aqui agora comprado, e agora já tem também uma figura de alta, eu já não estou mais acreditando nessa baixa. Então o que acontece? Eu e o desenho erramos. A gente errou. Não tem outra definição. Porque é o que eu falo, o fractal depende do analista. Tinha aquela baixa, eu vi aquela baixa e não fez. Então eu errei. Eu e o desenho. Até aqui estava tudo perfeito, né? Quer dizer, eu não tinha visto o desenho antes, né? Eu não acertei, mas o desenho acertou. De 2011 a 2014. Acertou tudo, né? Com aquele... Você pode até dizer que é um erro aquela alta do 47 por 69, né? Mas... E aqui, a primeira vez que o desenho está errando. Porque faltava uma baixa e não fez. Só ameaçou, né? E rompeu para cima. Então, o que a gente passa a acreditar? Eu passo a acreditar no seguinte, ó. Essa baixa não fez, pulou, só que é um detalhe, obviamente, né? Por quê? Porque ela era perder esse fundo por pouco. Então o fundo já está aqui, então meio que não afeta o desenho. Então a gente já está naquela alta. E a alta, ela vai perto desse topo aqui, ó, porque é isso aqui, ó. Ó. É isso aqui, ó. Ó lá. É esse topinho aqui, ó. Ela é um pouco mais embaixo. Tanto que eu tracei ela aqui, ó. Um pouco mais embaixo desse topinho aqui, ó. Esse topinho é 69. Só que é o seguinte, ele é 69 sem o dólar. Na verdade, ele em dólar, ele é 30 e... Aqui não está aparecendo, mas ele é 38 mil. 38.200. Esse topo aqui. Então você imagina um pouco abaixo dele, um 37, 36. 37, 36, se o dólar tiver a 2, é 72 mil. Entre 72 e 75 mil. Se o dólar tiver entre 2 e 2,10, né? Se o dólar tiver 2,15, 2,20, é perto de 80 mil. Porque eu desenho em dólar. De qualquer maneira, aquilo que eu falo, o mercado de baixa. Por quê? Porque não vai ter rompido o topo. Mesmo que rompa esse topo em dólar e depois caia, vai ser um mercado de baixa. Porque ele pode vir aqui e depois vir para cá. Continuação de baixa.
Nada impede que rompa esse topo, mesmo em dólar. Eu não estou acreditando que vai romper em dólar, né? Porque a figura em dólar é um pouco abaixo desse aqui. Que aí vai continuar com certeza no mercado de baixa, né? Totalmente. Que encaixa com o que está acontecendo na economia real, né? O que está acontecendo com a economia real? Tudo piorando e muito. Hoje saiu na coluna da Miriam Leitão que ela está dizendo que está pior que 2009 a situação no país, porque 2009 foi um baque por causa da crise financeira e depois voltou rápido. E agora nós estamos piorando lentamente. Que é exatamente o que eu já falei, né? Que é o que o desenho diz. Aí vem a pergunta, mas Cláudio, como é que pode subir aqui se está tudo pior? Que é esse caso aqui do Bovespa, né? Essa alta toda. Aí vem aquela explicação, né? Que bolsa a curto e a médio não tem nada a ver com a economia real. É claro que a Miriam Leitão não sabe disso, né? Ela não está falando de bolsa, ela está falando de economia real. Por quê? Porque ela não tem a mínima noção como é que a bolsa pode fazer isso. Com a economia real piorando tanto. Quer dizer, ela vai dizer que é um rally eleitoral, né? Que é o que tá todo mundo falando. Que é outro absurdo, né? Mas tudo bem. Então, tudo piorou, mas a médio, é o que eu falo, a médio e a curto, a bolsa não tem nada a ver com a economia real. A longo tem tudo a ver. A longo o que é? Um mercado de baixa. A gente pode vir aqui e depois continua a queda. E o desenho mostra que a queda vai ser exatamente o que a Miriam Leitão está dizendo. Devagar, dolorida, mas contínua. Quer dizer. Então vamos voltar para cá. Então, e aqui, ó, aqui tinha um canal, ó. Isso aqui, ó, é no canal de baixo em dólar. Olha lá, ele rompido. Eu tinha mostrado esse canal e aqui ele foi rompido, ó. Olha lá. Quer dizer, mostrando que a chance também de subir agora é grande. Então, qual é o desenho que eu estou vendo? Mais uma ferramenta de futuro. Quer dizer, como eu estava olhando para baixo, por causa daquela figura maior, eu tinha dito que isso aqui, né, era o que a gente ia fazer aqui, ó. E já tinha esse bolo aqui, né? Isso aqui, esse bolo, era igual a isso aqui e esse bolo. E a gente ia partir para baixo. Só que rompeu para cima, né? Então, o que eu estou vendo? Ó, desde aqui, ó, tá vendo? Ó? Como no preço é parecido, ó. Tem esse bolo, fizemos esse bolo e esse fundo e partimos, né? Olha lá. Partimos reto e aqui, ó, é o mesmo preço, olha lá, senhores. Tá vendo? É a mesma linha. No preço que o desenho já estava dizendo, a gente tem um bolo. Olha lá, olha o bolo. Olha como o bolo é parecido no tempo e na forma. Olha lá, ele tem uma parte para baixo e volta, né? Ele embola, tem uma parte para baixo e embola, olha lá. Ele embola, tem uma parte para baixo e embola. Depois sobe reto. Olha lá, depois sobe reto. Depois cai. Olha lá, depois cai. E a queda, ele tem um vai e volta, né? Ele sobe e depois cai. Olha lá, uma subidinha e depois uma queda. Claro que não é perfeito, né? Porque aqui, né? Aqui fez outra casinha, né? E aqui não fez. Aqui só fez um vai e volta. Mas o preço, olha lá, a linha preta. É muito parecido. Exatamente onde ele devia parar, ele para e cai. Tá vendo? Depois o que acontece? O que deveria acontecer? Olha lá, uma alta reta. Olha lá. Uma alta reta. Perdão, aqui. Uma alta reta. Aí ele embola, só que aqui ele embolou um pouco mais em cima, ó. Aqui foi um pouco na altura da preta, né? Aqui é um pouco mais em cima só. Mas ele embola e cai. Olha lá. Um bolo e uma queda. Depois a alta. Olha lá. Um bolo, uma queda, depois a alta. E essa alta verde é cravado o preço dessa aqui. É cravada o preço. E depois o quê? Uma queda. Olha lá. E depois uma queda. Aí aqui tem esse bolo e aqui não tem. Mas, de novo, no preço, olha lá. Cravada. Aqui é quase na linha preta. Aqui é quase na linha preta. Ó. A roxa é cravada no preço. Depois o que acontece da roxa? Olha lá, uma alta reta. Olha lá, uma alta reta. Aqui, ó, uma paradinha, que é onde a gente está agora. A gente acabou de bater mais ou menos aqui. Quer dizer, o que o desenho está dizendo é o quê? Um bolinho e uma alta reta de novo, até 67 mil. Que é isso aqui que eu desenhei, ó.
Então o que o desenho está dizendo é isso aqui, ó, nós vamos para o topo lá dos 73 mil. Nós vamos fazer aquele topo de 2011 de novo. Lá nos 73 mil. Que em dólar vai ser aquele 38 mil. Quer dizer, o desenho mais curto encaixando com o desenho mais longo, né? Perfeito. Aí é o seguinte, senhores, é óbvio que provavelmente não vai fazer exatamente isso aqui, ó, cravadinho. Mas a chance da gente ir para esse 67 e cair reto aqui para 60 já é muito grande. E depois que fizer 67, 60, aí a chance vai a quase infinito, né, de fazer o resto. E aí, aqui que é o problema. Por quê? Porque no topo, o fractal a gente não sabe se ele copia. É no topo que é o grande problema. Então aqui, ó, pode ser que não faça isso e continue subindo. E queira fazer algo mais em cima. É isso que a gente não vai ter certeza. Então a gente vai precisar do quê? A gente vai precisar dessa figura toda aqui, ó. Essa queda aqui que vai ser importante. Porque se fizer isso aqui, ó, aí a chance de fazer o resto aí vai infinito mesmo. Depois dessa, a figura já vai estar feita, né? Já vai dar para perceber que é uma figura de topo praticamente. De qualquer maneira, é uma ferramenta de futuro, né? Que é sempre complicada. Né? Então agora vamos para a ferramenta de presente. Ferramenta de presente, que é a que eu digo que tem preferência, né? Rompeu o bolo aqui, né? Estava vendido e aqui deu compra, né? O rompimento do bolo. Depois rompeu a laranja, deu mais compra e foi embora reto. Quer dizer, presente totalmente comprado, que é a seta de fora, né? E contratos comprados, que é a seta de dentro, 95 mil. Apesar de ter sido 107 mil aqui e ter ameaçado cair bem, que foi para 70 aqui, venceu com 70 mil contratos e apareceu 80 no vencimento seguinte. E depois foi para 103 e agora está 95. Quer dizer, continua uma posição muito forte comprada e o mercado subindo. Quer dizer, o presente totalmente comprado. Né? Quer dizer, onde é que o presente vende? O presente, uma venda decente é na verde. E uma venda indecente é, se você traçar uma linha, eu nem tracei, né? Posso até traçar agora. Se você traçar uma linha, que eu chamo uma linha imediata, né? Por quê? Porque não tem um zigue-zague. É só nos fundos dos candles. Seria perder a preta. Eu acho que não é uma venda boa. Por quê? Porque os contratos estão comprados. E é uma linha totalmente inclinada. Então é uma venda totalmente fraca, né? Que não significa muita coisa. Ela pode perder e depois voltar a subir. A venda mesmo é na verde, que está bem longe, né? Mas, e se romper a roxa, mais compra. Olha lá, a roxa é uma linha bem forte, né? Que é a linha de tendência de baixa do mercado, né? É a LTB que acabou de bater, né? Agora, senhor, eu quero falar um pouco dos contratos. Eu quero mostrar o quanto é poderoso essa posição dos contratos. Quão poderosa ela é. Senhores, aqui, ó, eles venderam. Olha o que o mercado fez. Desde aqui eles estão vendidos. Essa alta aqui, eles erraram. Mas, aquilo que eu falo, relativamente, os contratos te mostraram que era alta. Por quê? Porque aqui a posição era 120 mil. Aqui, ó, a posição já era 50 mil. Aqui, ó, a posição era 10 mil comprada. Apesar de no número absoluto eles terem errado essa alta toda, no relativo os contratos te mostraram. Porque só aqui no fundo que era 120 mil. Logo depois já caiu bem. Aqui já caiu muito. Aqui já foi para 70 mil. Quer dizer, já estava te mostrando que estava diminuindo a posição comprada. Que tinha alguma coisa errada. Né? Desculpa, a posição vendida. Aqui estava diminuindo a posição vendida. Eles continuaram vendidos, mas diminuiu muito. Então eles perderam o quê? O custo e a oportunidade dessa alta toda. Que foi o caso do Caldas também, né? Ele acertou o mercado no geral, porque ele dizia que era de baixa, mas ele errou esse custo e oportunidade.
porque o mercado subiu e ele ficava procurando venda. Apesar de não ter perdido dinheiro, aquilo que eu falei, né? Ele falou que era venda aqui, o mercado realmente caiu, mas depois voltou a subir, quer dizer, ele não perdeu dinheiro, porque seria estopado antes de bater no preço dele. Mas aí cantou venda em outros lugares aqui, que o stop estava curtíssimo, realmente caiu um pouquinho, depois voltou. E não lembro exatamente também onde ele cantou venda. E depois ele cantou venda aqui. Quer dizer, ele acertou muito mais do que ele errou, né? Tanto, depois foi embora. Foi o caso dos contratos também. Né? Mesmo em número absoluto, os contratos pegaram essa baixa toda e erraram só aqui. Em absoluto. Em relativo eles não erraram nada. Que foi o caso aqui também, né? Aqui eles viraram para compra. Eles erraram essa queda. Mas foi o mesmo caso daqui, ó. Diminuiu bem. Aqui era 60 mil comprado e foi caindo. Ó. Aqui era 20 mil comprado. E aqui começou a aumentar de novo. Aqui começou a aumentar os contratos de novo. Aqui já era 50 mil. Aqui foi para 80, 90. E aqui chegou ao ápice de 107 mil comprados. Quer dizer, o que os contratos erraram? Relativamente nada. E no absoluto errou essa e essa. O resto todo acertou. Quer dizer, olha o poder dessa ferramenta. E agora, 95 mil comprados. Quer dizer, o presente totalmente comprado e, como sempre, acertando. Né? Aí você pode falar, mas Cláudio, então você não errou a análise porque você fala que é para dar preferência para o presente? Senhores, o presente não tem nada a ver comigo. Essa ferramenta aqui é um setup. O mercado simplesmente pode sair daqui e desabar. Que é o que o Cláudio já está falando. Né? Isso aqui não diz que o mercado vai continuar subindo. Não diz que o mercado vem para cá. O que diz que o mercado vem para cá é a ferramenta de futuro, que é aqueles dois desenhos. É a minha ferramenta de futuro. E também esse W aqui, né? Que já é uma ferramenta que é da geometria comportamental. Outra ferramenta de futuro. Mas o W também não diz exatamente onde vai parar, né? Tem vários níveis. O meu desenho, por um acaso, diz que vai parar ali no topo, né? No 73 mil. Podendo ir um pouco mais, né? E sabendo que o topo é o problema, né? Pro fractal, topos e fundos são os problemas. É sempre o problema. É a hora que o fractal mais erra. Então é isso, senhores. Futuro e presente apontando para cima. Dois desenhos de futuro e a ferramenta de presente. Aí eu queria falar um pouco o que o Caldas está falando. Que o Caldas está dizendo que isso é uma resistência muito forte, com certeza. Ele está certo em tudo. E diz que o mercado no geral é para baixo. Também está certíssimo. E diz que tem um fenômeno psicológico que é o que acontece. Todo mundo aqui que... Eu que estava cantando venda também, né? Muda de ideia geralmente na hora que o mercado vai cair, né? Por quê? Porque isso realmente é o que acontece, né? Quando a maioria muda de ideia, começa a dizer que é alta, é a hora que cai. Só que, senhores, o meu caso é diferente. Por quê? Eu não estou dizendo que é de alta porque está subindo. Eu estou dizendo que é de alta, e antes eu estava dizendo que era de baixa, porque estava naquele topo em dólar. Eu estou em cima do desenho, que é a minha ferramenta de futuro. Só que a minha ferramenta de futuro errou. Rompeu o topo, só isso. Rompeu o topo, o que a ferramenta, aquela mesma ferramenta de futuro que errou, o que ela está dizendo? Que é para cima. Então eu procurei um desenho mais próximo, que foi aquele foi esse aqui, e que realmente está parecido, não é torcida. O que você pode dizer é que a parte de trás, isso aqui, né, não fez, né? Só que, senhores, daqui para cima está muito parecido. Desculpa. Daqui para cima está muito parecido. Muito parecido. E no mesmo nível de preço. Não tem como negar isso. Não é torcida. É no mesmo preço e a forma está muito parecida. Então, eu passo a acreditar nesse desenho e naquele maior. Sendo que o presente já estava comprado há muito tempo, né, senhores?
A ferramenta de presente comprou aqui, ó. E aqui era futuro e presente apontando para cá, para o topo, em dólar. Aí depois do topo em dólar que foi o erro, né? Daquele desenho maior, e eu errei no desenho menor também. Então o erro já está apontado e já está apontado o que eu estou vendo para frente, né? E por que eu estou vendo? Sendo que a preferência continua sendo presente, né? Se perde a linha verde, eu não quero saber. Se tem 1 milhão de desenho para cima, é venda. Essa é a minha diferença para o Caldas. O Caldas só olha futuro. Eu olho presente e futuro, dando preferência para o presente. E todos aqueles analistas que eu postei, que eu falei sobre os analistas, o que eles olham? Eles olham só presente. A maioria, né? Sobrou só o Geraldo que olha futuro, que também já estava falando desse W, né? Aqui o Geraldo já estava falando desse W. E estava dizendo que era para cima. Quer dizer, você percebe que é aquilo que eu falei, que eu sempre falo. É uma comparação de ferramentas, né? Qual que acertou? Quer dizer, nesse caso, acertou o W, acertou aquele desenho para cima que eu não vi, mas deu para ver que ele acertou. Por quê? Porque é uma cópia, isso aqui é a cópia já. Eu não vi, mas é a cópia. Então, o desenho acertou, mas eu e o desenho não, porque eu estava vendo para baixo. Então, eu e o Caldas erramos até aqui e o W do futuro acertou. O resto de presente, por que eu não considero acerto das pessoas? Porque presente não tem, é igual o meu. Eu não considero isso aqui acerto meu. Isso é acerto da ferramenta. Porque qualquer um que olhe uma linha aqui vai ver ela cortada. Não depende de mim. Aí você pode falar, não, mas cada um traça a sua linha. Senhores, aí tudo bem, mas o cara vai traçar uma linha aqui muito parecida com a minha, né? Então, e contratos pior ainda, né? É só um número. Quer dizer, contratos e a linha, pra mim, é igual. Ó, uma linha laranja aqui, todo mundo tá vendo. São 2 topos. Ó. Você pode traçar uma aqui também. Ó. Ou você pode ver o rompimento do topo, que é o que o Márcio Noronha faz. Quer dizer, são vários tipos de aqui agora que dizem a mesma coisa. Que dizem que o Ernesto já falou. Você tem que comprar o que está subindo e tem que vender o que está caindo. Isso é o aqui agora. Na verdade, a linha eu é que inventei. A linha não existe no aqui agora. O aqui agora é para você comprar o que está subindo e vender o que está caindo. Que é exatamente o que o Ernesto falou. Quer dizer, que são coisas de presente. Quem olha o presente, senhores, não erra. Porque você está apostando o que está acontecendo já. Então, eu não considero acerto meu. Eu considero acerto da ferramenta. E todo mundo que olha presente, eu considero acerto da ferramenta. Não do analista. Por isso que o Caldas erra. Por isso que eu erro, por isso que o Gustavo e o Geraldo erram. Porque são ferramentas de futuro. O presente não erra. Ele é um setup. Ele está comprado, depois ele vai vender. Você vai junto. Você nunca vai errar. É isso. Então, futuro e presente. Análise do Bovespa.